Boa noite a todos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Deus tem nos dado este presente, mesmo na distância, mesmo estando afastados, separados, isolados, como manda o nosso estado, nós temos a oportunidade de ter esse canal, de conversarmos sobre a palavra de Deus, de estarmos um pouco juntos, aproximados pela ação do Espírito Santo, nos orientando na busca da palavra e no crescimento da comunhão com o nosso Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Temos estudado este capítulo, abordando alguns aspectos bem interessantes. Falamos sobre a família de Deus, falamos sobre Jesus e o valente, abordamos também sobre uma casa dividida no aspecto familiar, e hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais intrigantes deste capítulo e um dos assuntos bem complicados que a palavra de Deus tem trazido para a gente, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 22 até o 30. Marcos 3, de 22 a 30. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Vamos orar? Deus de amor e de misericórdia, clamamos ao Senhor instrução e iluminação neste momento, quando lemos a palavra e estamos prestes a estudá-la. Que o Senhor fale conosco poderosamente, pela ação do Teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como colocamos, blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável, é com certeza um tema de discussão bem difícil, mas muito importante para entendermos até a sequência de toda a história do ministério do Evangelho de Cristo Jesus. De início, eu quero colocar algo que é fundamental para a gente, para que haja uma distinção bem clara do assunto que vamos tratar. Todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos certeza que até como cristãos, salvos, convertidos, transformados, regenerados por Cristo Jesus, também somos pecadores. A salvação não tira de nós a natureza corrompida e pecaminosa, apenas nos dá a graça do perdão. Lemos em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então somos pecadores mesmo como convertidos. E a necessidade clara e direta de arrependimento para que haja o perdão dos pecados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o que primeiro precisa ficar bem claro para nós é que todos nós somos pecadores, mesmo como cristãos, e que precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus, viver uma vida de santidade. É o que Deus exige de nós. Então, isso é o ponto de partida, antes mesmo de tratarmos este assunto, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas há um ponto mais importante para tratarmos, e aqui eu quero fazer um link com o que João fala em 1 João capítulo 1,
capítulo 5, o verso 16. Ele traz um versículo interessante que está bem ligado ao assunto que vamos tratar, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Pecados que não são para a morte, peça perdão e Deus perdoará. João diz: mas há pecados para a morte, e para esse não há perdão. Não ore, não peça perdão em nome de Jesus por esses pecados, porque não serão perdoados. Então, antes de entrarmos na blasfêmia contra o Espírito Santo, vamos entender o que seria o pecado para a morte que João coloca. E com certeza há uma ligação bem direta entre os dois assuntos. Qual é esse pecado para a morte que não há perdão que João coloca? Ele mesmo responde. Como eu citei na introdução, João vem dizendo que o pecado faz parte da nossa natureza, mesmo como cristãos. Se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Então o pecado existe em todos nós, mas há pecados que são para a morte. Que pecados são esses? Em 2 versículos, pelo menos na sua carta, João explica o que é este pecado para a morte. No verso 18 do capítulo 5, um pouco mais para frente, nós vemos 16, o 18 ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, nota bem, quem é de Deus não vive em pecado. Mas de maneira muito clara, no capítulo 3, verso 9 de 1 João, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o que João está dizendo, o pecado que não há perdão, é aquele que vive na prática do pecado. Deixa eu te dar um exemplo, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo e o que João está colocando. Há uma diferença muito grande, uma distinção muito grande entre eu falar para você, eu fui à churrascaria, ou eu vivo indo à churrascaria. Na primeira afirmação, eu fui à churrascaria, significa eu não tenho costume de ir, não tenho essa prática, mas eu fui à churrascaria, comi ali uma bela comida, me alimentei e tal. Então é uma situação única, ou é uma situação esporádica, não frequencial. É diferente de eu dizer a segunda frase, eu vivo indo à churrascaria, ou seja, eu estou sempre lá, eu frequento ali, eu costumeiramente estou ali, sinto prazer em participar daquela churrascaria e de comer aquela comida. Você compreende o que João vem dizendo? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, não se conduz frequentemente à prática do pecado e não sente prazer na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus, o que preserva nele é a sagrada semente, a palavra de Deus, e não há como viver para Deus e para o diabo. Não há como viver uma vida de santidade ao mesmo tempo na prática do pecado. Então, ou eu vivo para Deus ou eu vivo no pecado. Aquele que vive para a prática do pecado é aquele que está pecando para a morte, e para esse não há perdão. O pecado para a morte é o pecado intencional, deliberado. Aquele que vive na prática do pecado sente prazer, não há arrependimento na sua vida, e até o fim da sua vida ele estará vivendo nessa prática do pecado, na rebelião, na rebeldia contra Deus. Estar em pecado é um estado de rebelião contra Deus. É isso que Jesus disse aos judeus lá em João capítulo 8, quando os judeus diziam que eram descendentes de Abraão e não tinham pecado. Jesus diz assim: todos são pecadores, vocês são escravos do pecado. E eles disseram: impossível, nós somos descendentes de Abraão, nós somos do povo de Israel. Mas Jesus disse: se não conhecerem a verdade, vocês não serão libertos nunca. Jesus é a verdade que liberta. Portanto, enquanto não conhecermos Jesus, estamos em estado de rebelião contra Deus, estamos escravos do pecado, na prática do pecado. Enquanto não fizermos morrer a nossa natureza pecaminosa, como Paulo diz, nós na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, nós nunca conheceremos a verdade libertadora e permaneceremos debaixo da ira de Deus. João 3,36 fala sobre isso.
Aquele que deliberadamente vive no pecado, propositalmente, intencionalmente, aquele que com vontade vive na prática do pecado, como aquele que sente prazer de ir na churrascaria e se deleita com aqueles prazeres da carne, aqueles que vivem na carne do mundo, do pecado, aqueles que vivem inclinados a satisfazer a sua natureza pecaminosa, sem nenhum fio de arrependimento, com certeza estão cometendo pecado para a morte, porque como diz Jesus em João capítulo 8, verso 24, ele afirma: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Essa é a afirmação de Jesus. Então, o pecado para a morte é a recusa em aceitar a mensagem graciosa e salvadora de Cristo Jesus e permanecer na sua prática do pecado sem nenhum arrependimento, longe de Deus, na rebelião contra Deus. É isso que João está afirmando que é o pecado para a morte. Para esses não há perdão, porque não há salvação em Cristo. Cristo não morreu pelos seus pecados e eles vão morrer debaixo da ira e da condenação de Deus. Portanto, 1 João 5,16 fala exatamente sobre isso. Para aqueles que vivem no pecado e não se arrependem do seu pecado e não têm a graça de Deus na sua vida, não há perdão, vão morrer no seu pecado. Mas vamos então ao texto que interessa para a gente, que é o texto referido em Marcos capítulo 3, a partir do verso de maneira direta 28 a 30, Jesus vai concluir a sua história afirmando as palavras que nós já lemos. Então Marcos 3, 28 a 30 nós lemos assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Vamos lembrar, já estudamos esse texto. Marcos 12 fala claramente que Jesus havia curado um endemoniado cego e mudo, e este endemoniado foi liberto, e assim que foi liberto, ele passou a ver e a falar. Então, alguns se admiraram, mas os fariseus disseram: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios de Satanás, que é Beelzebu. Então Jesus traz uma série de explicações, uma série de argumentos e chega a esta conclusão: que quem proferir uma palavra contra o homem ou contra o próprio filho será perdoado, mas aquele que proferir contra o Espírito Santo de Deus nunca será perdoado. E a conclusão no verso 30 é bem clara: isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Bom, vamos entender um pouquinho o contexto, a história, o pensamento judeu, para a gente chegar à conclusão do que é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, blasfemar significa uma irreverência desafiante, difamação, xingamento, injúria, é falar mal, é blasfêmia como nós conhecemos nos termos de hoje, isso tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Há muitos exemplos, não vamos nos ater a esses detalhes, mas resumidamente significa todo tipo de injúria ou de irreverência desafiante, o xingamento, difamação, etc. Bom, um pouquinho da história, do contexto e do pensamento judeu. O judeu entendia pela tradição que o Messias prometido no Antigo Testamento deveria realizar alguns sinais, alguns milagres. Dentre esses milagres, 2 são destacados e são bem conhecidos por todos os judeus, e o judeu ortodoxo até hoje crê e espera dessa forma. O primeiro grande sinal que o Messias prometido no Antigo Testamento pelos profetas deveria fazer é a cura de um cego de nascença. Por que era importante a cura de um cego de nascença? Porque o judeu cria que aquele que tinha algum tipo de pecado, algum tipo de mal de nascença,
como a cegueira, por exemplo, era porque havia uma maldição hereditária, ou seja, alguém na família, principalmente os pais, deveriam ter feito algum tipo de pecado para que aquela pessoa nascesse cega. Você lembra do episódio de João capítulo 9? Os discípulos perguntam, quando Jesus encontra com o cego de nascença, os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? É lógico que ele não havia pecado, porque se ele nasceu cego, na barriga da mãe, dificilmente ele teria cometido algum ato pecaminoso, embora todos nós nasçamos com a natureza corrompida e pecaminosa. Mas ele se referiu exatamente a essa cultura, a essa tradição do judeu de que os seus pais haviam pecado, então havia uma maldição sobre aquela família e só o Messias prometido poderia quebrar uma maldição, porque só Deus tem poder para isso. E Jesus cura um cego de nascença. Mas de maneira bem exclusiva. Bom, e com relação ao cego de nascença, você lê em João capítulo 9, você vai ver o quanto aquele cego, depois de curado, depois de voltar à visão, foi questionado pelos judeus sobre quem havia feito aquela cura, porque a curiosidade era muito grande. Não apenas isso, mas evidentemente para poder acusar Jesus de alguma blasfêmia, de algum erro. Mas no texto em particular aqui, você lembra de Mateus capítulo 12, que é o contexto nosso de Marcos 3, que Jesus havia curado um endemoniado, mudo e cego. E esse era o segundo sinal que os judeus entendiam que seria feito pelo Messias, a cura de um demônio mudo. Por que era importante a cura de um demônio mudo no contexto do judeu? Porque eles entendiam que se dominava uma entidade conhecendo aquela entidade pelo nome. Então se questionava qual o nome da entidade, do demônio. Então, conhecendo o nome, você tinha poder e autoridade sobre aquele demônio. Mas como é que um demônio mudo falaria o seu nome? Evidentemente, só o Messias teria poder de conhecer o coração, a mente, as intenções e até o próprio Satanás para conhecer o nome daquela entidade e expulsar o demônio. Esse era o conceito do judeu. Então, quando Jesus expulsa o demônio de um mudo, aflora a mente de todos a presença do Messias. Veja a reação da multidão exatamente após a cura desse demônio mudo. Mateus 12, 22 e 23 nós lemos: então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Nota, acendeu a luz na cabeça dos judeus. Por quê? Porque um demônio mudo foi curado, foi liberto, foi expulso. Então os judeus tinham, esse é o sinal do Messias, e a multidão começou a questionar: será que ele realmente é o Messias? Será que ele de fato é o filho de Davi, é aquele que havia sido prometido pelos profetas? Então o judeu teve a consciência de que Jesus era alguém especial. Mas, a partir do verso 24 de Mateus 12, e aqui a partir do verso 22 de Marcos 3, os fariseus começaram a duvidar do poder de Jesus. Eles não duvidaram da cura, eles não duvidaram da expulsão do demônio, porque aquele que havia sido liberto, curado, estava agora na presença deles, não mais mudo e nem cego. Então não havia dúvida com relação ao que havia sido feito, mas a dúvida dos fariseus era em nome de quem Jesus havia feito aquilo. Por isso, a discussão. Jesus diz: eu fiz em nome de Deus. E os fariseus disseram: não, você fez em nome de Satanás, ou de Belzebu, o maioral do Satanás, de Satanás, o maioral dos demônios. Então a discussão ficou exatamente sobre essa. E Jesus então coloca nas palavras aqui em Marcos 3, versos 28 em diante: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, e os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Afirmaram que Jesus estava possesso de um espírito imundo, que era Belzebu. Impressionante o pensamento, o argumento dos fariseus. Portanto,
aqui no texto, blasfemar contra o Espírito Santo é negar a ação e o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, assim como negar a messianidade de Jesus e negar que Jesus era de fato o próprio Deus. É exatamente a isso que Jesus se refere. Jesus já havia argumentado, e nós já estudamos em quartas-feiras anteriores com relação a isso, por argumentos lógico, teológico e escatológico, que ele realizava a cura pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Ele já havia argumentado isso com todos os judeus, em especial com os fariseus. E mesmo assim, os judeus não aceitaram, os fariseus não entenderam e criticaram a atitude de Jesus, dizendo que ele fazia isso pelo poder de Satanás. Portanto, eles rejeitaram a ação de Deus de forma refletida e intencional. Eles, de uma forma clara e objetiva, afirmaram, mesmo com todos os argumentos apresentados por Jesus, de que o que ele fazia era em nome de Satanás. Mas não apenas rejeitaram a autoridade de Jesus, mas eles afirmaram que Jesus estava possuído por Satanás. Realmente um pecado imperdoável atribuir a Satanás o que é poder exclusivo e autoridade de Deus e de Jesus. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é racional, refletida, proposital, motivada por um coração malicioso, pecaminoso, perverso. Veja como William Hendrickson coloca, um teólogo contemporâneo, coloca com relação a esta atitude dos fariseus e a resposta de Jesus. Esses fariseus substituíram o arrependimento pelo endurecimento e a confissão pela conspiração. E assim, por meio de sua pessoal e criminosa insensibilidade, completamente inexcusável, eles estão condenando a si próprios. Seu pecado é imperdoável, porque são indispostos a trilhar a vereda que conduz ao perdão. Ou seja, o ato de endurecimento do coração daqueles fariseus, o não arrependimento deles e, pelo contrário, a acusação de que Jesus fazia o que fazia pelo poder de Satanás, com certeza é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nota bem, entenda bem a linha de raciocínio que nós temos. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. João 16, verso 8 diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é o que convence o ser humano do pecado. Não apenas isso, mas o Espírito Santo é que nos leva ao arrependimento e à salvação através de Cristo Jesus. Olha o que diz Efésios 1, versos 13 e 14: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é o que sela a nossa salvação. Se nós hoje entendemos a mensagem salvadora de Cristo, é por obra do Espírito Santo, Ele que esclarece, Ele que ilumina a nossa mente. Se nós hoje tomamos uma decisão por Jesus, é porque o Espírito Santo aqueceu o nosso coração, amoleceu o nosso coração e nos levou até essa conduta. Ora, se o Espírito Santo é quem convence do pecado e imediatamente nos leva ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, é evidente que quando eu nego a ação do Espírito Santo, eu não tenho perdão. Compreende esta verdade? Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada e maldosa contra o Messias e contra o Espírito Santo, contra a obra salvadora do Espírito Santo, há dolo e intenção em pecar. Partindo para a conclusão, quero fazer um apanhado e voltar no ponto da blasfêmia contra o Espírito Santo para entendermos bem. Há pecados graves, com certeza, e aqui podemos imaginar todo tipo de pecado ultrajante,
que nós conhecemos ao longo da história. Mas todos esses pecados têm perdão. Quero pegar aqui alguns exemplos bíblicos. A negação de Pedro com insultos e maldições, um pouco antes da crucificação de Jesus, foi deplorável. O que Pedro fez foi realmente uma traição grotesca, gigantesca. Mas houve perdão. Jesus o trouxe à restauração, ao arrependimento, e conversa com ele, inclusive colocando Pedro como um dos grandes líderes da igreja cristã no início do primeiro século. Houve perdão para a traição de Pedro. As perseguições e mortes físicas causadas por Saulo de Tarso, que carregou aquele apóstolo até os seus últimos dias, foram realmente algo marcante na história dele e trouxe muito prejuízo para a igreja de Cristo. Mas houve perdão, houve restauração. O próprio testemunho do apóstolo em 1 Timóteo 1, 12 a 17 relata sobre isso, como ele se considerava o maior de todos os pecadores por ter perseguido a igreja, por ter causado a morte de muitos servos de Deus, o derramamento de sangue de Estevão, entre outros tantos. Mas houve perdão. Este não é o pecado para a morte. O adultério, a mentira, o assassinato do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, ultrajante, feio, maldoso, malicioso, mas houve perdão, houve restauração. Houve consequências sérias, danosas, mas houve perdão, houve restauração. A vida dissoluta e promíscua do filho pródigo, o que ele fez com seu pai, a maneira como ele gastou o dinheiro de uma maneira suja, promíscua, houve perdão. O pai o recebeu novamente de braços abertos, trocou sua roupa, colocou anel no dedo, colocou o sapato nos seus pés, fez uma festa de reencontro, de reconsagração, de retorno ao lar. Houve perdão. Portanto, para todo tipo de pecado há perdão. Eu não sei o que você carrega no seu coração, na sua vida. Que marcas do passado têm assustado você, têm atormentado você? Entenda, meu irmão, meu ouvinte, meu amigo, Deus perdoa os nossos pecados, sejam eles quais forem. Para todos eles há perdão. Não importa o que nós fizemos no passado, há perdão para nós. Agora, recusar aceitar a mensagem do Evangelho transformador da graça de Deus, viver na prática do pecado sem nenhum arrependimento e rejeitar deliberadamente a obra do Espírito Santo, atribuindo ao diabo aquilo que é de Deus, para isso com certeza não há perdão. Aí reside o pecado imperdoável. Por isso, Jesus diz novamente, eu volto no texto de João 8,24, eu vos disse, morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Para isso não há perdão. Recusar a obra do Espírito Santo, não há perdão. Meu querido ouvinte, há dois caminhos para você hoje: o caminho da salvação e o caminho da condenação. Há o caminho do perdão e da restauração, não importa o que fomos no passado, o que fizemos no passado, há o caminho da restauração e do perdão. Mas há também o caminho da condenação. Onde o Espírito Santo de Deus atua, há o derramamento da graça e do perdão. Talvez alguns estejam se perguntando, será que no passado eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que em algum momento eu já atribuí ao diabo aquilo que é de Deus? Ou atribuí a Deus aquilo que é do diabo? Será que em algum momento eu já pequei contra o Espírito Santo e isso tem me atormentado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem se preocupado com isso, se você tem se dedicado à sua vida com Deus, se você tem buscado em Deus o alimento seu cotidiano, se você tem buscado crescer e amadurecer na sua fé e no seu relacionamento com Deus,
posso garantir para você que de maneira nenhuma você pecou contra o Espírito Santo, está em rebelião contra Deus, ou está vivendo na prática do pecado, de maneira nenhuma. Portanto, novamente, onde o Espírito Santo de Deus atua, não falta a graça salvadora e o perdão resgatador. Portanto, que você possa entender a ação da graça de Deus. Cabe a nós o caminho do arrependimento sincero, cabe a nós a prática da santidade e a sensibilidade da ação e da obra do Espírito Santo diariamente na nossa vida, nos convencendo do pecado e nos levando até a proximidade do nosso Deus e Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Que assim Deus nos abençoe, nos livre cada dia mais do pecado e nos ponha no caminho da santidade, na busca da palavra do Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor e de misericórdia, olha por nós, perdoa os nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores. Não há como desvencilhar deste corpo da morte, como Paulo diz. Mas temos a graça salvadora e redentora de Cristo Jesus. Temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Cristo. Temos a oportunidade de termos o caminho certo a seguir na palavra do Senhor e na ação do Espírito Santo. Portanto, Deus, nos ajude a viver contigo dia a dia. Obrigado, Pai, porque podemos entender a palavra e de uma forma bem direta, o Senhor iluminando as nossas mentes, podemos viver conforme a graça e a orientação do Senhor. Por favor, Deus, derrama o teu amor sobre nós. Derrama a salvação sobre aqueles que não conhecem e o perdão e arrependimento àqueles que têm vivido na prática do pecado. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com toda a sua família, hoje e sempre. Amém.